Olá! Por acaso você sabe em que ano nós estamos? Eu quero dizer, em que ano do calendário chinês, do calendário oriental nós estamos? Bem, hoje, no momento que a gente está gravando esse vídeo, nós estamos no mês de setembro, no final do mês de setembro de 2023. Isso no nosso calendário ocidental aqui, né, no nosso calendário. Mas no calendário chinês, no calendário oriental, não é bem isso não. Nesse momento, pelo calendário oriental, nós estamos no ano do Coelho de Água Yin. Pois é, isso mesmo. Coelho de Água Yin. Hoje você vai saber por quê. Hoje você também vai aprender como saber em que ano nós estamos, qual vai ser o ano que vem, né? Como é que funciona essa contagem. Mas antes, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve aqui no nosso canal e curte o vídeo para a gente. Tá? Quando você curte o vídeo, isso ajuda a gente a continuar aqui no nosso canal no YouTube. Tá? Se você gosta de Feng Shui, quer dizer, se você gosta do verdadeiro Feng Shui, né, do Feng Shui tradicional, esse aqui que a gente trata sempre no canal, né, porque aqui a gente só fala de Feng Shui tradicional, né, então curte o vídeo para a gente aí. Mas se você prefere ficar pendurando bugigangas pela tua casa, então, mesmo que você prefira isso, aproveita agora a oportunidade e fica por aqui para não perder o seu tempo e aprende um pouco sobre o verdadeiro Feng Shui. A vida é muito corrida e o nosso tempo é muito escasso e precioso para a gente ficar perdendo tempo com essas fantasias bobas, tá? Ficar perdendo tempo com crenças que são inventadas a todo momento, né? No nosso mundo de hoje, eu acho que é preciso ficar atento, presente, para não se deixar se iludir com essas fantasias tolas aí. Vamos valorizar o nosso tempo, né? Feng Shui diz respeito ao nosso espaço, diz respeito ao nosso ambiente. Vamos cuidar melhor do nosso espaço para que ele cuide melhor da gente, né? E quando a gente fala em cuidar do nosso espaço, a gente está falando de Feng Shui, né? Claro, sempre. Feng Shui lida com as energias naturais que existem em todos os ambientes, em tudo quanto é lugar, mas são energias naturais, energias do universo. Tá? Energias naturais são, como o próprio termo já diz, né? São energias oriundas da natureza, oriundas do universo. Os orientais entendem que existem três formas principais que sustentam tudo que existe no universo. As energias naturais vindas do universo, o Qi cósmico, que vem do céu, as energias naturais vindas da Terra, né, que é o Qi terrestre, né, e o Qi humano, ou seja, as ações humanas, as atitudes que a gente tem em relação a tudo que acontece, as situações que se apresentam para a gente. Dessa maneira, o Qi humano ele funcionaria como um elo de ligação entre o Qi cósmico, o Qi do céu, e o Qi terrestre, né, o Qi proveniente da Terra. Os povos antigos consideravam o céu e a terra, né, e o ser humano, esses três, né, céu, terra e ser humano, é como parte de um sistema único, uma única coisa. Nós fazemos parte do universo, então tudo é uma coisa só. É um sistema onde o estilo de vida do ser humano interliga todo esse processo. É uma espécie de corrente com três elos, né? O elo superior, o Qi celeste, o Qi cósmico, o elo inferior, o Qi terrestre, e o elo do meio, que é o Qi humano, que pode ou não fechar essa corrente, fazer um link, né? Ligar as energias do céu com as energias da Terra. Pode ou não funcionar como um elo dessa corrente. O Qi humano pode ou não funcionar como um elo. Vai depender do que? Das atitudes humanas, ou seja, do Qi humano. Né? O Qi celeste, ou Qi universal, vem do céu. Né? Do Sol, da Lua, a gente está falando da energia, da luz do Sol, do calor do Sol, de todas as irradiações que vêm do céu, do universo. Né? Todas essas energias são mensuráveis, a gente já falou isso várias vezes, tudo isso você pode medir. O efeito da Lua sobre as marés, por exemplo, né? A Lua afeta a gente de várias maneiras, mas o efeito mais conhecido e aceito, né, são os efeitos conhecidos sobre as marés. Né? É real, é mensurável, você vê isso acontecer, são energias verdadeiras. Né?
O Ti terrestre é proveniente, como o nome já diz, né, da Terra, né? Ou seja, é a força das montanhas, dos rios, lagos, oceanos, desertos, vários planetas, enfim, das florestas, da chuva, entendeu? Das estações do ano. Vem principalmente do campo magnético da Terra. Por isso que a bússola é muito importante no estudo do Feng Shui, né? Qualquer um que vai fazer um estudo de Feng Shui e não leva uma bússola, olha, esquece, isso é uma baboseira, uma bobagem, não sabe, não tem a menor ideia do que está falando. Entendeu? O, o magnetismo terrestre, os meridianos magnéticos, têm uma influência decisiva no Feng Shui. E tem o Ti humano, né? Por último, né? É o Ti humano que a gente está falando, que refere à atitude humana, a atitude que a gente tem em relação a todas as coisas, as relações, as situações que se apresentam para a gente, tudo ao nosso redor. Enfim, é a isso que a gente se refere quando a gente fala de energias naturais. É essa trindade. É uma forma, uma espécie de trindade, vamos dizer assim. A gente precisava pontuar isso aqui, porque hoje a gente vai falar de como os orientais enxergam a contagem do tempo. Então era importante a gente fazer esse início, né, esse prefácio. Assim. Os chineses, os orientais, né, os chineses, né, não consideram o tempo como a gente, né, como uma estrutura linear, né, onde vai de passado, presente e futuro. Eles não consideram o tempo dessa maneira. Eles consideram sim, mas sim como uma estrutura circular. Não, circular não. Como é? Uma estrutura espiralada, né? O círculo sai sempre e cai no mesmo lugar. Né? Uma espiral não, ela vai subindo, ela volta para a mesma posição, mas num terceiro eixo, numa situação mais acima, modificada. Ela vai dando as mesmas voltas, mas ela vai se movimentando ao longo do tempo. Né? Tudo na natureza é cíclico. Né? Depois do dia vem a noite. A Lua tem as suas fases, os seus ciclos. Né? As estações do ano se sucedem ciclicamente. Tudo é cíclico na natureza. Os ciclos da natureza influenciam a gente. Quer a gente queira, quer não. Não faz diferença. Os ciclos da natureza possuem determinados padrões que a gente, querendo ou não, a gente é obrigado a conviver com essas transformações, com esses ciclos, com esses padrões. Independe da nossa vontade. Plantio e colheita, os plantios e as colheitas na agricultura dependem disso, dependem desses ciclos. Né? Saber o momento certo para fazer o plantio é vital para uma boa colheita. Né? A gente que vive na cidade, a gente perdeu essa noção, né? Mas para quem lida com a agricultura, né? Hoje e sempre, né? Sabe muito bem a importância desses ciclos. Né? Os orientais entenderam isso logo cedo. Né? Para os chineses, tudo é cíclico. Isso inclui a passagem do tempo também. Né? Depois de muita observação da natureza por centenas de sábios, os chineses acabaram desenvolvendo uma contagem de tempo de maneira cíclica, diferente da nossa. Né? São conhecidos como os ciclos de 60 anos. Ou seja, lá é conhecido como os ciclos de 60 anos, né? Assim como Jiazi, como é conhecido no Oriente. Né? Esses ciclos são compostos por 10 energias de origem celeste e 12 energias de origem terrestre. Funciona mais ou menos da seguinte maneira. Primeiro vamos falar sobre as 10 energias celestes, depois das 12 terrestres, depois vamos explicar bem como é que isso funciona. Então, as 10 energias celestiais são os troncos celestes, né? O Ti celeste. Né? Primeiro é madeira Yang, Jia, chama-se Jia. Depois madeira Yin, a mesma madeira, mas Yin, I, não é? Então você vai ter as duas polaridades, a madeira Yang e a madeira Yin. Então, a madeira Yang, Jia, madeira Yin, I. Depois você tem o fogo Yang, Bing, fogo Yin, Jing, terra Yang, Vu, terra Yin, Ji, metal Yang, Gen, metal Yin, Qin, água Yang, Ren, água Yin, Gi. Essas são as energias celestiais. Os troncos celestes representam as 5 fases, não é? As cinco
terra, fogo, metal, madeira e água, os 5 elementos, né, as 5 fases, essas 5 formas de Ti com 2 polaridades, Yin e Yang. Depois, então, a gente tem as 12 energias terrestres, os ramos terrestres. O Ti terrestre, você vai conhecer isso como parte da astrologia chinesa. Já já você vai entender. Né? Então, vamos lá. Quais são os 12 ramos terrestres? Vamos lá. Você tem o rato, Zi, boi ou búfalo, Chou, tigre, Yin, coelho, Mao, dragão, Chen, serpente, Ti, cavalo, Wu, cabra, Wei, macaco, Shan, galo, Yu, cachorro, Tsu, porco ou javali, Hai. Nessa contagem, né, o primeiro ciclo dessa contagem começou em 15 de fevereiro do ano de 2636 antes de Cristo. 2636 antes de Cristo, né, em 15 de fevereiro. O ciclo dos 60 anos é um mecanismo de base para se compreender a visão chinesa do tempo. Esse ciclo de 60 anos, ele faz parte do grande ciclo de 180 anos, que é composto por, obviamente, 3 ciclos de 60 anos consecutivos. Né? Então, 3 ciclos de 60 anos consecutivos formam o grande ciclo de 180 anos. A gente já explicou isso num outro vídeo aqui, né? Mas aqui a gente não vai esmiuçar isso, não. Já tem um vídeo aqui no canal que explica bem isso. Então, os 12 ramos terrestres, essas energias terrestres, e os 10 troncos celestes, as energias celestes, se combinam entre si, né? Elas combinam-se entre si como se fossem 2 engrenagens. Tenta imaginar 2 engrenagens. Né? Vamos imaginar uma engrenagem com 10 dentes, representando os 10 troncos celestes, e uma outra engrenagem com uma segunda engrenagem com 12 dentes. Não é? 12 dentes, representando, então, obviamente, os 12 ramos terrestres. Né? Uma vez que a gente coloca essas 2 engrenagens formando um conjunto, né, rodando junto, né, uma conectada com a outra, né, vamos imaginar, então, essas 2 engrenagens acopladas, né, conectadas uma com a outra. Né? Quando a primeira, então, elas começam a girar. Quando a primeira engrenagem, a engrenagem com 10 dentes, a menor, né, com 10 dentes, completar um ciclo, ou seja, quando ela completar todo o ciclo, né, os 10 dentes passarem pela mesma posição, quer dizer, uma volta completa, né, a segunda engrenagem, a engrenagem com 12 dentes, ainda não vai ter terminado o seu ciclo, porque ela tem 12 dentes, né? Ainda vai estar girando no 10º dente. Vão faltar ainda 2 dentes para completar o ciclo dessa segunda engrenagem. Né? Ainda vai faltar 2 dentes para completar esse ciclo. Deu para entender mais ou menos? Então são 2 engrenagens, uma com 10, outra com 12. Quando uma completar um ciclo inteiro, a outra ainda vai faltar 2 dentes. Não é? Então, quando a primeira engrenagem, né, então, completou os 10, né, ainda vai faltar 2. Então, olha só. Para que as 2 engrenagens retornem ao estágio inicial, com a mesma combinação de dentes com a qual o movimento começou, né? Então, uma tem 10, outra tem 12, elas começaram a girar. Para elas voltarem na mesma posição, né? Para elas voltarem a ficar na mesma posição inicial, vai ser preciso o quê? Vai ser preciso que a primeira engrenagem, aquela engrenagem com 10 dentes, gire completamente 6 vezes. Então, 6 vezes 10, né? 10 dentes, vezes 6 vezes, 6 voltas, dá 60. Guarda esse valor. Vamos lá. Mas a segunda engrenagem, para ela chegar na mesma posição também, junto com a outra, o que acontece? Ela só vai precisar girar 5 vezes. 5 vezes 12, 60. Então, a primeira engrenagem vai dar 6 voltas completas e a segunda engrenagem vai dar apenas 5 voltas completas. Quando isso acontece, a posição inicial se repete. Esse é o mecanismo, esse é o mecanismo que a gente dá o nome de 60 Jia-Zi. Você viu que Jia significa madeira yang e Zi significa rato. Né? Então, Jia
Zi significa o quê? Rato de madeira yang. Então 60 é o ciclo de 60 ratos de madeira yang, Jia-zi. É isso que serve, certo? Então vamos lá, vamos continuar. Cada combinação tem um número. Esse número, para identificar cada combinação, se chama de binômio. Olha só a tabela aí. Preste atenção nessa tabela. O ano de 2023 corresponde ao binômio 40. Gi-mal. Gi representa água in. Você já viu, a gente já falou disso. E mal representa coelho. Você também já viu. Né? Gi-mal é o quê? Um tronco celeste. E Gi é o tronco celeste e mal representa um ramo terrestre, representa o coelho. Então, em 2023, o ano atual, que eu estou fazendo esse vídeo nesse momento aqui, né, nesse exato momento, é o ano Gi-mal, ou seja, coelho de água in. E o ano que vem? O ano de 2024 vai corresponder, então? Vai corresponder ao binômio 41. Olha aí a tabela. O binômio 41 é o ano Jia-chen. Jia representa madeira yang e Chen representa dragão. Então, o ano de 2024 será o ano de dragão de madeira yang. E assim vai. O ano de 2025 corresponde ao binômio 42. É o binômio, vamos lá na tabela e vai ver, é o Izi, serpente de madeira yin. E assim vai sucessivamente, né? Agora você entendeu. Então você guarda essa tabela aí e você não vai precisar entrar na internet, perguntar para as pessoas, ai meu Deus, que ano é esse? Não, você já vai saber. Simples assim. E é cíclico, né? Quando esse ciclo terminar, vai começar um outro ciclo. Quando a gente chegar no final, em 2043, no binômio 60, que você pode ver aí na tabela, vai ser o ano Gihai, ou seja, vai ser o ano porco de água in. Quando a gente chegar no final desse ciclo, a gente começa a contagem de novo. Em 2044, não é? 2043 é Gihai. Em 2044, nós vamos ter o binômio 1 novamente. Ou seja, em 2044 será o ano Jia-zi, rato de madeira yang. Mas isso não é tudo, ok? Você sabe que o calendário oriental é diferente do nosso. O início do ano oriental, o ano novo chinês, não cai no 1º de janeiro como o nosso calendário, não é? O ano novo oriental não tem uma data fixa, como o nosso 1º de janeiro, né? No nosso calendário, o 1º de janeiro é sempre 1º de janeiro, né? O início do ano é sempre 1º de janeiro, mas no calendário oriental não é assim. A mudança de um ano para o outro acontece durante os meses de janeiro ou fevereiro. Não tem uma data específica, né? Ele varia conforme o ano. Lembra que a gente falou que o primeiro ciclo Jia-zi, né, o ciclo dos 60 anos, né, começou em 15 de fevereiro de 2636 a.C. Lembra disso, né? Pois é. Isso pode parecer estranho, mas não é. Tudo isso depende da posição do Sol e da Lua. Ah, por que começou em 15 de fevereiro, né? Por causa disso, porque depende sempre da posição do Sol e da Lua. Em geral, todos os calendários usam, de uma maneira ou de outra, as observações astronômicas para a contagem do tempo, né? Tudo tem uma razão astronômica por trás, ou pelo menos quase tudo. Os calendários chineses estão associados aos ciclos naturais. Eles seguem os padrões do Sol e da Lua. O calendário lunar é baseado, obviamente, né, nas fases da Lua. É usado para todas as festividades tradicionais chinesas. O calendário lunar é usado para as festividades chinesas, né? O Ano Novo Chinês, né, no calendário lunar, começa quando? Como é que a gente sabe quando começa o Ano Novo Chinês? Começa na segunda lua nova após o solstício de inverno no hemisfério norte. Não é que no hemisfério sul, é no solstício de verão. Então, a segunda lua nova após o solstício de inverno no hemisfério norte ou a segunda lua nova após o solstício de verão no hemisfério sul.
A escolha da segunda lua nova está relacionada às tradições antigas e à observação dos ciclos lunares. Né? O que quer dizer? Né? O solstício de inverno, que ocorre normalmente entre os dias 21 e 22 de dezembro no hemisfério norte, né, solstício de inverno, né, 21 e 22 de dezembro no hemisfério norte. Aqui no hemisfério sul, né, o 21 e 22 de dezembro vai ser o que? O solstício de verão. É invertido, né? Quando é solstício de inverno lá, é solstício de verão aqui. Né? Então, o solstício de inverno que ocorre nos dias 21 e 22 de dezembro no hemisfério norte é o momento mais escuro, mais curto do ano no hemisfério norte, né? Por quê? Porque o hemisfério norte está muito inclinado, está longe do Sol nesse momento. Então, é o momento mais escuro, é a noite mais longa do ano no hemisfério norte. A partir do solstício de inverno, aí tem o solstício de inverno, a partir daí os dias gradualmente começam a ficar mais longos. Então, no solstício de inverno, no hemisfério norte, aliás, o solstício de inverno, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, é o dia onde a noite é mais longa e o dia é mais curto. Ok? O solstício de inverno no hemisfério norte, 21 e 22, nesse 22 de dezembro. Né? Às vezes até 23, mas normalmente 21. Depende não depende. 21 e 22 de dezembro no hemisfério norte, né? E no hemisfério sul é o solstício de verão. A escolha da segunda lua nova, após o solstício de inverno, está relacionada à observação da natureza. É um momento propício para, então, o início de um novo ciclo. Como a noite é mais longa, a partir daí os dias vão ser mais curtos, então é como se fosse o início, como se o dia estivesse iniciando, a luz estivesse voltando, né? Mais ou menos essa é a ideia, né? Porque a segunda lua nova acontece quando a luz do Sol está começando a retornar e a natureza está, então, se preparando para o renascimento, como a chegada da primavera, por exemplo, né? E, aliás, é exatamente por isso que se comemora o Festival da Primavera, que dura 15 dias, né, e termina no Festival de Lanternas lá na China. Né? Por que começa na Lua Nova? Porque a Lua Nova é o início de um novo ciclo lunar. Então, é o começo. Como a segunda Lua Nova, após o solstício de dezembro. Lembra? O solstício de dezembro é o solstício de verão no hemisfério sul. Né? Não vamos falar disso. Né? Como, né, a China fica no hemisfério norte. Né? Então vamos lá. Como a segunda lua nova, após o solstício de dezembro, pode variar entre meados de janeiro e meados de fevereiro, a gente tem uma data diferente a cada ano para comemorar o início do ano lunar chinês. Bem, o fato de o ano novo chinês não ter uma data certa e variar entre meados de janeiro e meados de fevereiro, faz com que a gente considere esse período de janeiro e fevereiro como sempre sendo um período de muita transição no Feng Shui, tá? Tanto para os ambientes quanto para a gente. Agora, para finalizar esse assunto, é muito importante para você que quer saber mais sobre Feng Shui, é muito importante saber que o Feng Shui e a astrologia chinesa, Bazi, né, 4 pilares do destino, não usa o calendário lunar. Puxa, a gente falou tanto sobre o calendário lunar, mas o Feng Shui não usa esse calendário. Não usa. O calendário lunar chinês, né, ele é usado para as festividades, a gente já falou, né? É muito conhecido, mas também existe é muito conhecido para as festividades. Então, o Ano Novo Chinês, que entra, aí qual é o Ano Novo Chinês? Você vai naquela tabela do 60 de Azi, vai saber qual é o Ano Novo. E quando começa o Ano Novo? Depende do calendário lunar, ou seja, depende de quando vai ser a segunda lua nova após o solstício de inverno no hemisfério sul, no hemisfério norte. Né? Agora, né, existe também o calendário solar chinês, né? Ou lunisolar, né? O calendário solar chinês é o calendário usado no Feng Shui e na astrologia chinesa, no I Ching, enfim, tudo. É usado o calendário solar chinês, ou lunisolar. Por que lunisolar? Porque os meses, o início dos meses é calculado com base na Lua, né, na posição da Lua, né, nos ciclos lunares, mas o ano
é calculado baseado na posição da Terra em relação ao Sol, no movimento da Terra em relação ao Sol, que é um movimento de translação. O calendário lunar é baseado no movimento da Lua, o calendário solar chinês é baseado no movimento da Terra em relação ao Sol. Os calendários solares são muito mais precisos, né? Por isso que a gente usa em Feng Shui os calendários solares. Né? Antigamente usava os lunares, depois percebeu-se que o calendário solar eles são mais precisos. Então, todos os dois tipos de calendário, o calendário lunar e o calendário solar, precisam sempre de ajustes. Né? Como os anos bissextos, a cada 4 anos, você tem que colocar um dia, né, nos calendários solares. Né? Nos calendários lunares, você coloca um mês inteiro extra, né, no terceiro mês, né, é o 13º mês. Né? A cada 3 anos, você tem que inserir um mês inteiro extra nos calendários lunares. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. O nosso calendário aqui no Ocidente também é um calendário solar, né? Mas é diferente do calendário solar chinês. O calendário solar chinês também não começa em 1º de janeiro, né? Começa 3, 4 ou 5 de fevereiro. São outras. Tem a gente aqui no nosso canal tem uma explicação para isso. Vai lá num vídeo chamado Calendários que você vai entender. Né? A gente aqui no Ocidente, a gente usa o calendário gregoriano. Né? É uma referência ao Papa Gregório. Gregório XII ou Gregório XIII, não sei bem, não me lembro mais. O nosso calendário começou no ano de... Esse calendário gregoriano que a gente está usando aqui, começou no ano de 1582. É um calendário solar. Mas a diferença principal entre o nosso calendário solar e o calendário solar chinês está em quê? Está no início da contagem. O início da contagem é sempre problemático. Né? Isso é uma coisa muito interessante. Né? A princípio, não existe uma data óbvia para você iniciar a contagem, ou melhor, não existe uma data concreta, né, uma razão concreta para você iniciar o ano. Uma data fixa. A rigor, não existe uma razão certa para isso. Né? O movimento da Terra ao redor do Sol, né, o movimento de translação, ele é contínuo. Os calendários solares, como o nome já indica, já é baseado no movimento da Terra em relação ao Sol, né? Ou seja, um movimento de translação. Então, como esse movimento é contínuo, existem muitas controvérsias sobre isso ainda, né? Qual a data certa para se começar o ano, né? Isso é sempre uma confusão. Muitos estudiosos e cientistas, até hoje, né, acreditam que o momento certo para começar o ano seria o equinócio, quando o Sol, no seu momento aparente, né, corta a linha do Equador. Seria o momento mais adequado para iniciar a contagem. Isso porque, nesse momento, os dias e as noites eles têm a mesma duração, exatamente a mesma duração. Mas aí tem outro problema, né? Porque existem 2 equinócios. Né? O equinócio acontece 2 vezes por ano, né? O equinócio de primavera e o equinócio de outono, né? que são diferentes em cada hemisfério. Né? Em 21 de março, quando é o equinócio de primavera, no hemisfério norte, é o equinócio de outono no hemisfério sul. Né? Em 23 de setembro, quando o equinócio de outono, né, no hemisfério norte, é o equinócio de primavera no hemisfério sul. Enfim, não dá. Né? Aí começam os motivos também, né? Os motivos religiosos, políticos e outros motivos de interpretação científica, enfim. Aí a gente tem hoje, aqui no Ocidente, o dia de 1º de janeiro como o início do ano. Mas essa data é apenas uma convenção. Não tem qualquer importância ou significado astronômico. Na verdade, o que se sabe, e ainda hoje existe muita controvérsia sobre isso, né? Mas o que se sabe é que em Roma, né, Roma do Império Romano, né, na época do Império Romano, então a Roma, né, na época de Roma de Júlio César, né, do imperador Júlio César, né, o ano começava em 1º de março naquela época. Era o mês dedicado ao deus Marte. Por isso que março vem de Marte. Né? Não do planeta Marte, né? Mas do deus Marte. Aliás, que é do planeta. Né? O imperador Júlio César, né, fez uma reforma no calendário da época. Né? Existia um calendário, quando ele assumiu o poder, ele fez uma reforma. Né? Isso foi em 46 a.C. O início da contagem, né, o início do ano, passou a ter como base o solstício de inverno. Isso que a gente estava acabando de falar, né? No hemisfério norte, né? Obviamente, Roma fica no hemisfério norte. Naquela época, né, o mundo só existia no hemisfério norte.
Então, o início do ano passou a ter como marco o solstício de inverno que cai em 21 de dezembro. A gente já falou, né? O ano não iniciava em 21 de dezembro. É um marco. A partir daí é que começou a contagem. Né? Então, o solstício é um momento do ano, é um momento, né, no ano quando o Sol está mais distante da linha do Equador. Tanto do inverno quanto do verão. Ele está mais distante. Né? Os gregos já faziam isso bem antes dos romanos, inclusive. Mas Júlio César fez a reforma do calendário romano e queria que o início da contagem se desse ainda numa lua nova. Ou seja, um ciclo lunar. O início de um ciclo lunar. Então, como o ano de 46 a.C., não o ano da reforma, que Júlio César quis fazer a reforma, a primeira lua nova nesse ano aconteceu 10 dias depois do solstício de inverno. Bingo! O 1º de janeiro passou a ser o primeiro dia do ano. E por que janeiro? Porque o mês de janeiro é dedicado ao deus Janus, que era o deus guardião do tempo. Né? O deus Janus tem duas caras, uma cara olhada para frente, um rosto olhando para frente e outro rosto olhando para trás. Então, ele é um divisor de águas. Né? Então, escolheram o mês de janeiro, 1º de janeiro, por causa da lua nova, que aconteceu 10 dias depois do solstício de inverno daquele ano de 46 a.C. Né? E janeiro, porque era o mês que era o divisor de águas. Né? E foi assim que o 1º de janeiro foi escolhido. Ainda existe um pouco de discussão sobre isso, mas parece que foi assim mesmo. Tá? Já o calendário solar chinês não se inicia em 1º de janeiro. Ele inicia quando o Sol entra no 15º grau da constelação de Aquários. Isso marca o início do mês do Tigre na astrologia chinesa. Por quê? Porque é quando o Sol aparece pela primeira vez no leste, no zodíaco oriental. Né? E por que o leste? Porque, como o ano é definido pelo tempo necessário para que a Terra complete uma revolução completa ao redor do Sol, é bem natural que o início seja no leste, onde o Sol nasce todo dia, né? Aparentemente. Né? O Sol aparentemente nasce todo dia. No calendário chinês, o ano solar se inicia entre os dias 3, 4 e 5 de fevereiro. Na verdade, é o ponto intermediário entre o solstício de inverno e o equinócio de primavera, no hemisfério norte. Né? Ou seja, marca o início de um novo ciclo. Esse é o calendário usado em Feng Shui e Batsi. Que confusão, hein? Mas é interessante. Se você gostou do vídeo, assiste de novo com mais calma, que você vai entender tudo que eu falei. Né? Pode ter sido um pouco confuso. Mas se você gostou do vídeo, se você gostou do nosso conteúdo e quer saber mais, se inscreve aqui no canal. Curte o vídeo, compartilha com seus amigos. Gente, curte o vídeo. Isso ajuda a gente a ficar aqui no YouTube. Ok? Se você ficou com alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário, faz aí, a gente vai tentar responder o mais rápido possível, da melhor maneira possível. Agora, a gente já falou bastante de como você vai, qual é o ano pelo calendário, pela contagem do tempo oriental, chinesa, e como é que começam os anos, calendário lunar e solar, você já sabe tudo, já está craque nisso, né? Vamos em frente, vem comigo. E mais importante de tudo, tenha um bom Feng Shui.